enviar mais um vídeo, né? Fiquei um tempinho sem trazer um vídeo aqui, porque esse mês de abril foi um mês muito trabalhoso realmente, um mês de alguma enfermidade. Mas, enfim, hoje eu vou falar para vocês sobre um personagem muito importante também da história do povo de Deus, dos judeus. Ele é um espião, foi o aprendiz de Moisés, ele foi um tipo de general de guerra. O nome dele significa aquele que traz a salvação. Ele é da tribo de Efraim, da descendência de José, o governador do Egito. Bem, acredito que alguns já deduziram que hoje o tema e o assunto é Josué. Então, vou estar aqui descrevendo algumas coisas com relação a Josué, concernente tanto a alguns episódios da vida dele, como talvez um pouco algumas características que parecem desembocar das atitudes de Josué. Então, vamos lá. Já foi falado já em outros vídeos sobre a história de Moisés e tudo que Moisés fez de maneira resumida, é lógico. Porém, Josué ele continua o serviço de Moisés. Igual o Moisés, Josué foi escolhido por Deus. Moisés ele morre no monte, né? O Senhor mostra a ele do monte, ele vê a terra prometida, mas ele não adentra a terra prometida. O que acontece? Josué ele é escolhido por Deus para continuar guiando esse povo a adentrar a terra prometida. Porém, o período e o tempo de Josué também não é um período mais fácil de ser vivido. Semelhantemente o de José, caminhando cerca de 40 anos com aquele pessoal pelos desertos, ok? E Josué, ele vai ser escolhido por Deus para adentrar a terra com o povo. Observação, no início eu disse aqui que ele era um tipo de, ele foi um espião. Isso está lá em Números capítulo 14, verso 38, que ele foi escolhido por Moisés como um dos espias que iria olhar a terra prometida, e foi junto com os demais. Mas enfim, então na escolha que Deus fez com o Josué, só Josué, você vai entrar na terra prometida com esse povo, porém ele precisou guerrear. E ele foi um tipo realmente de general de guerra. Isso é bem importante. Para quem realmente vai ler a história, eu indico que você leia o livro de Josué. É um livro bem curto, dá para ler, sei lá, num dia muito tranquilamente, ou 2 ou 3 dias, com muita facilidade. E você vai perceber que Josué, ele realmente criou algumas estratégias, ou ele seguiu a orientação de Deus, mas somando essa questão, ele realmente criou algumas estratégias orientadas por Deus, mas para poder guerrear contra algumas cidades, contra alguns reis daquela época, e venceu, logicamente. Ou seja, em relação a destacar algumas coisas dele, a gente já pode falar sobre a questão de ser obediente. Ele se mostrou em obediência durante todo o tempo a Moisés e a Deus, e isso é uma característica muito bem quista e bem vista aos olhos de Deus, a questão da obediência. Então ele era uma pessoa muito obediente, o que logicamente pode ter ajudado a escolha dele, né? Deus escolher ele. Bem, eu vou mostrar a vocês aqui um mapa com relação à divisão das tribos, ok? Tá aí, dá uma olhadinha, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo. Isso é a divisão das tribos que eles guerreou, né, contra aquele povo lá. Hoje, o território de hoje que os judeus israelitas eles ocupam, um território pequeno, considerado o território que esse pessoal aqui na época de Josué guerreou contra os reis daquele lugar e conseguiu vencer, certo? Mas vamos lá. Trata de alguns episódios, ou mencionar alguns episódios bem interessantes. Bem, a primeira cidade conquistada foi Jericó. E quem já leu e quem realmente pesquisou na Bíblia e além da Bíblia, vai perceber que a cidade de Jericó tinha um muro muito alto e muito extenso, e muito largo, na verdade, a ponto de ter casas construídas em cima desse muro. E esse muro ele foi derrubado segundo a orientação de Deus e pelo poder de Deus, né, logicamente. Bem, é com Josué que o pessoal também atravessa o Jordão. Lembra que com Moisés o pessoal atravessou o Mar Vermelho. Com Josué eles atravessam o Jordão. O que não era, o Jordão, ele não era uma extensão extremamente enorme, né? Daria para atravessar de barco muito tranquilamente, né? Porém, importante ressaltar que eles atravessam a pé enxuto. Então, tal igual aconteceu com Moisés e o Mar Vermelho, aconteceu com Josué e o Rio Jordão. Uma coisa também relevante que Deus torna a trazer de volta é a questão da circuncisão, isso é no capítulo 5, onde o pessoal ali era, entre aspas, né, morreu muita gente na peregrinação dos 40 anos no deserto, e o pessoal novo, eles não estavam circuncidados, né? Boa parte do pessoal, e Deus ele manda, logicamente, circuncidar ele, para trazer à tona esse pacto que Deus já tinha feito com eles. No capítulo 5 ainda, aparece o comandante do exército do Senhor, o que é um anjo ou um arcanjo, não dá para eu realmente conseguir definir agora,
porém me parece ser uma aparição de arcanjo. E que vai dizer assim, olha, eu vou diante de vocês e vou dar a vitória a vocês, né? Então ali é uma coisa muito relevante mesmo. Bem, ainda dá para destacar algumas coisas nesse momento de Josué, que é o seguinte, lembra que no capítulo 10 vai falar sobre que o Sol parou, que é uma coisa às vezes até discutida por causa da questão geocêntrica e heliocêntrica, e daí tem alguns desenvolvimentos, mas não é tema exatamente de tentar discutir a favor ou contra algumas perspectivas nesse momento. Porém, destacar que, mais uma vez, o poder de Deus através da vida de Josué, da obediência do ministério de Josué, ele é demonstrado para aquela nação mais uma vez. O que torna, logicamente, mais uma vez, Deus ele soberano e todo-poderoso e ratificando ali o ministério de Josué quanto à sua escolha por Deus, que é muito importante. Além de ser realmente uma questão extremamente extraordinária, né? Essa questão do Sol, se o Sol se deteve, né? Como diz a leitura. Bem, no versículo capítulo 12, eu estou pulando algumas coisas. No capítulo 12 mostra a lista dos reis derrotados e das nações. Eu posso tentar aqui encontrar logo alguns lugares que foram ali conquistados nesses mapas que eu tenho aqui. Bem, a gente sabe que o pessoal, ele guerreou ali, primeiro contra Jericó. Eu vou até estar mostrando um mapa a vocês, para que vocês tenham uma noção boa também. Ele lutou contra Jericó. Cadê? Aqui, Jericó aqui, ó. Ele lutou contra Jericó, aí depois ele veio aqui em Jerusalém, enfim, ele foi situando essa área, desceu aqui para guerrear por aqui também, e por último ele começou também a guerrear contra os reis do norte, certo? Dessa área, lógico, né? Somando essa questão importante, esse pessoal daqui, da cidade de Gaza, tem até hoje, né, a parte de Gaza, por aí vai, Gaza, Asdod, Ascalon, esses lugares aqui, eles não foram totalmente conquistados, o que gerou problemas depois, certo? Mas, enfim, bem importante essa perspectiva de ler e tendo essa acessibilidade a um mapa, daí você vai tendo a noção melhor, tanto de espaço geográfico, logicamente, como também a questão da extensão vasta que era realmente esse território do povo de Deus naquela época. É bem diferente de hoje, de certa forma aí. Bem, o livro de Josué, a gente de certa forma pode dividir pelo menos em duas perspectivas, que são quais? A primeira perspectiva é a questão do tempo de conquista das terras, esse é um time, é um tempo, e a outra perspectiva, ou tempo de divisão, dentro da questão do livro, é a questão da distribuição das terras, que foi o primeiro mapa que eu mostrei a vocês. Resumindo, ou trazendo para poder concluir esse vídeo, Josué, ele foi com certeza um personagem muito relevante, não só pela escolha de Deus, né? Por tudo que ele desenvolveu, que ele fez, pela coragem dele. Isso em Josué capítulo 1, você vai ver que Deus ele anima ele, porque não era uma tarefa fácil guiar milhões de pessoas, milhares de pessoas, e também, logicamente, guerrear contra povos já estabelecidos em suas terras. Lembrando que o pessoal ficou 40 anos peregrinando, né? Então, e ainda estava nessa transição, né, de ex-escravos, sem terra, sem lugar, para uma nação, desenvolvendo-se uma nação cheia de regras, leis e tal, como é comum de toda nação desenvolvida, e logicamente ganhando uma terra, né, ou melhor, tendo que lutar para conquistar uma terra. Eu já mencionei aqui a questão dele ser espião, ter sido um espião, né, aprendiz, né, o primeiro 007, me permitem esse trocadilho. Ele era filho de Nun, da tribo de Efraim. Então, Josué, ele foi um personagem muito ímpar. Isso aqui é só um resumo. A minha orientação é que esses vídeos, na verdade, é tanto para apresentar algumas coisas relevantes e significantes desses livros de personagens da Bíblia, como também tentar ser um motivo para que você desperte essa vontade de ler. Então, mais uma vez, leia o livro. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante, e realmente você pode desenvolver muitos pensamentos, muitos insights que te ajudarão tanto a compreender Deus e a sua obra e a sua chamada e a sua relação com o ser humano, como também vai te fazer crescer em graça e conhecimento diante de Jesus. Então é isso, curta, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, querendo Deus.